Deus seja louvado. Vamos ler um trecho da Bíblia antes de orarmos, que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9, e o versículo de número 14. Glória a Deus. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Diz a palavra do Senhor: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Agora mais um texto em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Aleluia, a visão do Cordeiro. A partir do versículo 5 também. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhares de milhões, milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e todo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Nesta noite, tal qual lemos em Hebreus, onde o Senhor nosso Deus se entregou pelo Espírito eterno, se entregou para nos salvar. Aleluia. Nesta noite, onde lemos no capítulo 5, que nossos queridos, os 24 anciãos, bem como os seres viventes, bem como os anjos que estavam ao redor do trono, todos eles louvavam e adoravam ao Senhor. Nesta noite, quantos vão fazer coro a esse Senhor? Então fecha os teus olhos, oh glória a Deus, e vamos
Enquanto os músicos vão chegando para cá, oh, bendito seja o Senhor nosso Deus. A igreja já começa a adorar. Oh, glória a Deus. E os 24 anciãos, bem como os anjos, e todas aquelas criaturas que estão diante dele, estão com os lábios abertos, dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. É ele que nós venhamos adorar aqui hoje, é ele que nós viemos aqui render graças. Senhor nosso Deus, aqui nós nos reunimos diante da tua presença, para uma vez mais, Senhor, cultuar ao Senhor. Pai, o Senhor que se entregou pelo Espírito eterno, o Senhor se entregou por nós com forte clamor, lágrimas naquela cruz, e o Senhor se deu por nós. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nenhuma só fé, nenhum só objetivo: adorar ao Senhor nesses instantes, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, assim como os anciãos estão te adorando, assim como os seres viventes estão te adorando, assim também a tua igreja te adora, assim também nós te adoramos e te bendizemos, ó Pai. Aleluia, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, força, glória, louvor da igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Senhor, dá um banho de azeite em nossas vidas hoje. Encharca a nossa alma hoje, Senhor. Oh, Deus, não nos despeça vazios, mas os que estão cheios, que sejam, Senhor Deus, transbordados. Os que estão vazios, encha até transbordar. Deus, para que os demônios não achem, Senhor, brecha em nossas vidas, para que o inimigo das nossas almas, Senhor, não entre. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a igreja te adora, eu te adoro, nós te adoramos. Ora malassuri amalai, bendito seja o Senhor. O Senhor requer de nós uma adoração sincera. O Senhor requer de nós, tal qual Ele requereu desse capítulo 5, uma adoração sincera, uma adoração fervorosa, algo que sai de dentro do nosso ser, algo que venha subir como incenso suave. Oh, alamaia sorama, beremalaya soremiria suria. Oh, Espírito Santo, aleluia, meu Senhor Jesus. Ó, meu Pai querido, oh, aleluia, aleluia. Senhor, Tu conheces a nossa estrutura, o Senhor sabe que somos pó, Senhor. Ó Deus, mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário e entramos com toda a intrepidez diante do Senhor, conforme diz a Tua palavra, tende, pois, intrepidez para adentrar nos lugares santíssimos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. E agora nós temos um grande sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus. Oh, Espírito Santo, venha, Senhor Deus, com a Tua presença gloriosa, receber, Senhor, e ajudar-nos a quebrantar o nosso coração, porque coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Uma adoração feita com o coração contrito é uma adoração verdadeira, uma adoração certeira. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Aconteça o que acontecer, nós te adoramos. Venha o que vier, nós te adoramos. Aleluia, aleluia. Oh, alaia soramas,
Recebe, Senhor, o louvor dos nossos lábios. Recebe, Senhor, a nossa voz como adoração. Oh, aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tua presença, Senhor. Deus, tem momentos da nossa vida, Senhor, que parece que nós não estamos sentindo a Tua presença. Mas isso é excluído porque o Senhor não trabalha com sentimento. O Senhor trabalha com fé. Mesmo que algumas pessoas não estejam sentindo, eu tenho certeza que o Senhor aqui está. Estou convicto de que o Senhor está aqui. Porque na Tua palavra diz que o Senhor anda no meio dos candeeiros. E aqui há um candeeiro para o Senhor andar. Oh, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos A vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer para sempre. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Oh, glória a Deus. Continua adorando, continua adorando, continua adorando, continua adorando. Oh, Ele é o nosso herói. Ele é o nosso herói. O herói que nós adoramos é aquele que deu a vida na cruz do Calvário para nos salvar. O herói que nós adoramos é aquele que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas nós que o recebemos, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. A saber, nós que cremos o teu nome. O herói que nós adoramos é aquele que diz: convém que eu vá. Aleluia. Porque se eu não for, não haverá salvação. Convém que eu vá encarar a cruz do Calvário. Convém que eu vá encarar a traição de Judas. Convém que eu vá carregar sobre o madeiro os pecados da humanidade. Convém que eu vá, mas no terceiro dia, oh glória, eu ressurgirei. Oh, esse é o nosso herói, o nosso herói. O nosso herói é aquele que tem vida eterna. O nosso herói é aquele que tem vida e vida com abundância. Esse é o nosso herói. Em nada parecido com heróis do mundo, mas nosso herói veio do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nesta noite, entregamos-nos a Ele sem reserva. Entreguemos-nos a Ele sem reserva nesta noite. Demos a Ele o louvor merecido. Ninguém, absolutamente ninguém, como disse o pastor Carlos em certa vez numa pregação, ninguém junta pó, ninguém guarda pó. O pó é varrido e jogado na lata do lixo. E nós somos pó. Mas Ele disse: eu me preocupo com vocês. Ele nos amou de tal maneira. Oh Espírito Santo, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Exalte a glória dEle. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E quando se findar essa vida, Ele nos colocará a salvo naquele lugar glorioso. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
estamos nós aqui. Oh, as palmas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Um dia sua morte crucifica todos nós, temos ter completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande Erebala, Súria. e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar. e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, o rei Salomão recebeu da parte de Deus um dom maravilhoso, que foi o dom de sabedoria. O Espírito de Deus visitou meu coração nesta manhã. E ele disse no meu coração: o meu servo Salomão, em um dia fatídico da vida dele, ele escolheu não me buscar. O meu servo Salomão, quando eu disse a ele: se tu observar os meus preceitos e os meus mandamentos diariamente, eu vou consolidar o seu trono para sempre. Em determinado momento do dia a dia dele, ele esqueceu de buscar a Deus naquele fatídico dia. E ele cobiçou coisas que não era para cobiçar naquele dia. O Espírito de Deus me disse ao meu coração: o dom e os demais dons que foram derramados na vida do meu servo Salomão não impediram dele cometer loucura. Muito pelo contrário, o dom de sabedoria que eu dei a ele, ele usou de uma forma negativa. Trouxe uma tragédia para ele e também para os descendentes dele. Cada um de nós temos um dom, irmãos. E quando os nossos dons não estão sendo aplicados da maneira que Deus quer que se aplique, afinal de contas, nós que aceitamos a Cristo, vamos fazer o quê? Se não for fazer alguma coisa para Ele. Quando Salomão tropeçou naquele dia fatídico,
Porque ele falou: hoje eu não vou querer orar não. Não vou querer buscar hoje não. Hoje eu vou ficar aqui nos meus pensamentos e nas minhas cobiças. E ele caiu a partir daquele dia gradativamente. Até que o escritor de 1 Reis, ele não se prontifica a falar o tamanho pecado de Salomão, mas ele vai nos orientar através das Sagradas Escrituras. Salomão casou com 700 princesas, como que dizendo, ele já não confiava mais em Deus. Ele queria fazer alianças políticas e casava com princesas dos reis no derredor de Israel e de Jerusalém. Ele já não confiava mais em Deus. A ruína começou, irmãos, gradativamente na vida de Salomão. Mas eu louvo a Deus pelas misericórdias do Senhor, porque na velhice dele, depois que o estrago estava feito, ele caiu em si. Imagino, com mais de 60 anos de idade, eu imagino ele: que besteira eu fiz. Por que eu fui fazer uma calamidade dessa, Senhor? Se arrepende e escreve em Eclesiastes: de tudo o que se tem ouvido, a suma de toda coisa é: teme a Deus e observa os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo ser humano. Ainda assim ele conseguiu deixar esse legado para nós. Mas a consequência do pecado dele já estava feito estrago, irmãos. Foi rasgado aquele reino que era paz por todos os lados. Agora Hadadezer vem contra ele. Agora o próprio Jeroboão se levanta contra ele. Agora vem inimigos de todos os lados. Um reino que era de paz por todos os lados. Cada um de nós aqui temos recebendo o reino de Deus, recebido aqui dentro. E quando Deus está dentro de nós, tem paz por todos os lados. Por mais que os inimigos de Salomão quisessem, o Senhor colocava paz e dava sabedoria para ele. Quando Salomão esqueceu de Deus, aquilo que era paz por todos os lados, veio guerra por todos os lados. Olha o estado que chegou Israel, por conta de uma alma pecadora. A consequência, que nesta noite nós venhamos a repensar a nossa maneira de viver, que nesta noite nós venhamos a repensar de toda a bondade, de toda a misericórdia, de toda a graça que o Senhor tem nos dado, que nós venhamos a repensar como estamos retribuindo ao nosso Deus. Como é que tem sido o nosso dia a dia? Será que nós estamos escolhendo Ele durante o nosso dia a dia? Ou será que estamos conforme Salomão estava? Esqueceu-se dele. E os dons que Salomão recebeu não foram, irmãos, e jamais serão barreiras para a conclusão de pecados. Muito pelo contrário. Quando o coração dele se inclinou para as coisas da carne, Salomão então, no lugar de paz, começou a ver ódio dentro dele. Salomão já não conseguia perdoar, já não conseguia amar. A sabedoria dele foi convertida de uma forma negativa, trabalhando contrariamente às obras do Senhor. Oh, que nesta noite permitamos o Senhor nos fazer enxergar que tudo que Ele nos dá, os talentos que nós recebemos, é para nós ficarmos ocupados e servindo a Ele, escolhendo a Ele diariamente. Senhor, o teu amor me arrebatou. Meu desejo é estar contigo para sempre.
Diga isso aí para Ele, diga para Ele. Contigo pra sempre. Todo dia escolhemos ao Senhor, Senhor. Leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Oh Deus, oh Deus, que nós venhamos a enxergar que toda a sua bondade e misericórdia, Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração, Senhor. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor por mim. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor por mim. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor. Leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. oh aleluia. O Espírito do Senhor me perguntou a seguinte pergunta: quem era Salomão? Quem era ele? Filho de Davi e nada mais que isso. Salomão não era nada, mas eu, diz o Senhor, fiz dele um ícone. Tudo que ele recebeu foi da minha parte, diz o Senhor. Toda a riqueza, toda a glória, tudo foi da minha parte, diz o Senhor. E agora o Senhor pergunta para mim e para você: quem eu era e quem você era?
não éramos nada. Tudo que nós recebemos de bondade quando começamos a nossa caminhada na nossa vida cristã, foi Deus quem deu. O meu casamento foi Deus quem consertou. A minha vida, a tua vida foi Deus quem arrumou. Tudo que recebemos de bondade, de misericórdia, de graça, foi Deus quem nos deu. Foi Deus quem nos deu. Porque nós não éramos nada. Oh, aleluia. Ora malassora malassuria malaya so. Alai ore malassuria malaya. Ere malassura malaya sora ma. E é desse jeito que nós retribuímos. Ere malassora ma. É assim que nós retribuímos ao Senhor nosso Deus, que nos deu o dom, que nos deu um casamento maravilhoso, uma família excelente, porque a glória dele, a graça dele está conosco. Oh, meu Deus, perdoa, Senhor, a nossa ingratidão. Aleluia. Tal qual como Salomão, os dons que tu recebestes não hão de livrá-lo, não hão de livrá-la quando o pecado derrubar por terra, porque já estás sendo tentado na tua vida e não estás percebendo nada. Nesta noite, permitamos o Espírito Santo nos acordar enquanto é tempo. Não vamos nos deleitar igual Salomão se deleitou. Não vamos deixar nossos dons parados, porque por certo momento Salomão deixou o dom dele parado. E depois, quando ele retomou o dom, ele retomou de uma forma negativa. Ei, o Senhor está insistindo nisto. Porque Ele nos ama. Aleluia. Traga-me para mais perto. Traga-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce. De tudo que eu já provei, eu quero conhecer. Aleluia! Seu coração. Leva-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer. Teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer seu coração. Aleluia. Aleluia. Nesses minutinhos, ore por você agora. Oremos por cada um. Ore por você. Ore por você. Para Deus te orientar. Para o Senhor te guiar. Para que você e eu não venhamos a perder a bondade, a misericórdia que Ele tem nos dado. Aleluia. Deixa de ouvir a voz de Satanás e volte a ouvir a voz do Senhor. Ora malassou. Satanás diz: sai disso aí. Larga isso aí para lá. Mas Deus diz: não faça como Salomão. Não enterre os seus talentos. Não caia nessa loucura. Aleluia. 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 Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor tem levado, Senhor Deus, através da internet,
Essa mensagem é para você também. Aleluia. Aleluia. Não cometa essa loucura. Volta enquanto é tempo. Volta enquanto é tempo. Salomão se arrependeu tarde demais. O sofrimento chegou. A tragédia chegou. Deus está nos alertando nesta noite. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Será que é comigo que o Espírito Santo está falando? É com você, a sua alma está seca. Perdeu o amor, perdeu a alegria da vida, mas o Senhor está disposto a restaurar. O Senhor está disposto a mudar. O Senhor está disposto a entrar se você chamar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Leva-nos para mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer seu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que eu já provei. E eu quero conhecer teu coração. Leva-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer seu coração. Amém, irmãos? Assentai-vos por um minutinho. Aleluia. Deus seja louvado. Que Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor tem os meios de usar, de falar, de orientar. Aleluia. Ok. Deus abençoe. Graças a Deus. Eu já vou dar o recadinho. Amanhã não tem discipulado. E nem quinta-feira que vem. Só no dia 7. O recadinho está dado. Domingo tem culto normal. Escola bíblica. E também à noite tem culto normal. Segunda-feira normal também oração. Segunda-feira dia 28, é isso? 28, 29, 30, 31. Acho que é isso aí. Normal. Quarta-feira que vem normal. Quinta-feira não tem discipulado. Domingo normal. E domingo à noite, escola bíblica de manhã. E domingo à noite, culto normal. Amém? Então está dados os recadinhos. Eu vou chamar aqui a pastora Zilda, que ela vai pregar hoje aqui. Pela primeira vez vai trazer a mensagem para nós. Glória a Deus. Deus há de usá-la, né? Estenda as mãos para cá. Ou melhor, estejamos em pé para nós estendermos as mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, a tua serva se preparou, tua serva te buscou, e agora ela está aqui para trazer aquilo que o Senhor quer que traga. Usa ela poderosamente em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Certa feita, mas mulher pode pregar? Mulher pode pregar na igreja? É porque tem igreja que não deixa a mulher pregar. Eles usam, baseiam lá que Paulo fala, a mulher aprende em silêncio. Não admite que a mulher fale. O irmão respondeu, mas a mulher pode carregar 9 meses o Messias na barriga e não pode falar do Messias? Quer dizer, pode carregar o Messias e falar do Messias? Então prega, minha irmã. Deixa Deus usar. Aleluia. Mulher prega ou não prega? Deve pregar. Mulher deve pregar, querida. Você é arma secreta de Deus, sabia? Ninguém dá nada para você, mas teu pai dá. Viu? A
acha que você é frágil, acha que você não tem conhecimento, mas isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Deus, quando nos formou, soprou sobre nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos capacita a realizar tudo aquilo que está no coração de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Pastor, muito obrigada pela oportunidade, viu? Eu amo pregar, não me chame para pregar, que eu prego mesmo. Eu amo pregar, obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui, né? Todos os pastores que ministram aqui são homens cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do conhecimento. Eu tenho testificado isso e eu tenho vivido milagres aqui nessa congregação, tá? Você pode se assentar em nome de Jesus, tá? Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou a Zilda do Fernando, pastor Fernando que senta ali no cantinho. Sou mãe da Ingrid, né? Que é nora da Neide. E eu estou há pouco tempo aqui com o pastor, com vocês, mas tempo suficiente para eu ver o quanto que Deus está nesse lugar. O quanto Deus está na vida do pastor e da pastora. Sem demagogia eu digo isso, tá? E com o coração cheio de alegria também. Dias atrás o pastor foi na minha casa, porque quando nós viemos para cá, o Fernando falou, pastor, vamos comer 1 quilo de sal juntos e vamos ver o que Deus vai fazer. E aí o pastor vem conversando com o Fernando, vem conversando com a Nicole, e o Fernando já tinha deixado claro que ele ia ficar aqui, né, pastor? A Nicole também já assumiu o ministério, mas eu estava fazendo campanha, né? Me convidaram para estar participando das eleições, e eu, como sempre, quando alguém me pede ajuda, eu não consigo falar não. Então eu disse ao Senhor, eu falei, Deus, eu nunca pensei em ser política, né? Eu sempre trabalhei na sua obra, mas já que eu recebi o convite, eu aceito a empreitada, né? Deus me ensinou muito nesse tempo, eu aprendi muita coisa, fiquei sabendo de muitas coisas importantes, o qual eu tenho certeza Deus vai estar usando em prol da sociedade. Amém, queridos? E comigo, pastor, então, nós ficamos de conversar, né? E nesse inteirinho que eu estava fazendo campanha, eu fui em muitas igrejas. Igrejas que eu não conhecia. E eu tive a oportunidade de levar a palavra em várias igrejas. Então, eu confesso para vocês que eu fiquei, Deus, e agora? Eu fico na Amor Ágape? Não fico, mas a Nicole falava, eu já estou lá. O Fernando falava, o pastor é homem de Deus, amor. É do jeito que a Ingrid falou, ele é mesmo homem de Deus. E eu, né, vi muita coisa. Aí o pastor foi na minha casa terça-feira e eu estou lá. Cuida daqui, cuida de lá. O pastor nem sabe disso que eu vou te falar. E eu estava, Deus, o que eu falo para o pastor? O que eu falo para o pastor? E eu escutei uma voz. Fica com o pastor. Dias antes do senhor ir na minha casa, pastor. Deus falou, fica lá com o pastor Anderson. Ele é homem de Deus. Embora nós sejamos, eu, a pastora e o pastor, nós somos bem diferentes um do outro, né? Mas uma coisa nós temos em comum, e eu tenho percebido isso. O pastor ama a Bíblia. Ele ama a Bíblia, ele tem muito conhecimento. E isso para mim é tudo. A Bíblia para mim é tudo. Eu não sei se a Bíblia para você é tudo, mas se ela não é, queridos, fale a Deus que a Bíblia seja tudo para mim. A Bíblia tem que ser tudo para você. Ela tem que ser tudo para os seus filhos. Ela tem que ser tudo para os seus descendentes. Tudo. Amém, queridos? Você não se assuste comigo, viu? Eu sou bem emotiva. Posso tomar dessa água aqui? Você pode? Abra sua Bíblia para mim, por favor, junto comigo, no livro de Atos dos Apóstolos. Antes, queridos, eu quero contar um testemunho. Fernando falou, amor, não esquece do testemunho. Há dias atrás, eu estava com pedras nos rins. Eu fui na Santa Casa e lá eles tiraram um raio-x. E, a grosso modo, eles me disseram, Zilda, você tem vários cálculos nos seus rins.
E eu procurei o médico, tentei fazer vários exames, mas não deu certo eu fazer os exames. E eu continuei com aquela dor no meu rim, orei ao Senhor, falei, Deus do céu, o Senhor precisa me fortalecer. E eu fazendo campanha, com aqueles rins doendo, os exames não deu certo de eu fazer. E o meu rim doendo. E teve um culto que eu queria muito vir na igreja. Aí eu não consegui vir. E eu liguei, eu coloquei meu celular na internet e fiquei assistindo o culto de casa. E ali eu fui tomando posse da bênção, fui ouvindo a palavra do Senhor. Orei quando vocês orou, louvei quando vocês louvaram. E fiquei deitada lá no chão, com o rim doendo, a minha mãe sentada no sofá. E daqui a pouquinho a Nicole chegou e ela falou assim, mãe, o pastor perguntou, a pastora ou o pastor perguntou da senhora, e eu falei com ele que a senhora não veio por conta dos rins. Ele orou sobre as minhas mãos e pediu para que eu colocasse as mãos sobre os seus rins. E que essa doença já não faz mais parte da vida da senhora. E foi tão lindo que ela é uma adolescente, né? Minha mãe já é uma senhora. E eu deitada ali, e o Fernando, recebe, amor. Eu estava até meio sonolenta, eu tinha tomado muitos remédios. E aí eu senti a mão dela assim, as duas mãozinhas dela, minhas costas, sobre os meus lombos, né? E ela orou e eu dormi. Queridos, para a honra e glória do Senhor, eu não tive mais dor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Deus está aqui neste lugar, queridos. E Ele usou o pastor, e Ele quer usar a mim, a você. Todo pregador faz um esboço aqui. Mas é difícil o pregador que segue. Né? Atos, né? Eu pedi para você abrir a sua Bíblia. Deixa eu achar meu esboço aqui, só um minutinho. Atos 7. Amém, queridos? Você pode continuar sentado, tá? Mas o teu coração esteja inclinado à palavra do Senhor, né? Coloca sua mão sobre o capítulo 7 e ore, fala com Deus para Ele falar com você. Espírito Santo de Deus, nós amamos a Tua igreja, Senhor. E nós amamos a Tua palavra, e nós amamos tudo que é concernente ao Senhor. Nós amamos os Teus estatutos, as Tuas leis. Nós amamos tudo, Deus, que diz respeito ao Senhor. E nós cremos, Deus, que quando nós lemos a Tua palavra, o Senhor ministra ao nosso coração. O Senhor fala conosco. Então, em nome de Jesus, Pai, traz no nosso coração aquilo que está no Seu coração, Deus, através da vida de Estevão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu falei 7, mas eu quero ler com você a partir do 6, tá bom? Vamos lá no capítulo 6. Está escrito assim, ó. A minha versão, não sei se é igual à sua, se for, tudo bem. Se não, tudo bem também. Está escrito assim, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. A estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.
Eu vou para o 8, queridos. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputaram com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, os arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém, queridos? Eu vou falar a respeito de uma pessoa que para mim e para você deve ser um exemplo a ser seguido. Por quê? Estevão, você vai ver ele agindo, não só falando, mas agindo segundo Jesus. Segundo Jesus. Exatamente. Quem era Estevão, Zilda? É sabido de todos aqui que Estevão era um diácono. Só que esse diácono, ele era diferente de muitos diáconos que nós conhecemos. O pastor disse aqui que Deus nos entregou dons. E Deus, ele quer de nós que nós apresentemos esse dom diante dele. Estevão era esse diácono que trazia no seu coração muitos dons, que trazia no seu coração aquela palavra que está lá em João 3,16, o amor incondicional de Jesus Cristo. O amor incondicional de Jesus Cristo. É esse o amor que nós temos que pedir para Deus todos os dias, colocar, não deixar sair do nosso coração. Porque o mesmo amor que levou Jesus Cristo até a cruz do Calvário, é o mesmo amor que vai fazer você cumprir o chamado para o qual Deus te chamou. Não tem outra forma. Zilda, me disseram que se eu tiver técnicas, se eu tiver conhecimento, queridos, tem que ser baseado nesse amor. Tem que ser baseado nesse amor. E o Espírito Santo de Deus, se você é alguém aqui que aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, este amor está dentro do seu coração. Este amor está dentro do seu coração. Então não tem desculpa para esse amor não ser demonstrado. Não tem desculpa, a não ser que você não aceitou Jesus de verdade. A não ser que essa canção, ela saiu da boca para fora. Leva-me para mais perto, leva-me mais profundo, teu coração quero conhecer. O amor é bem mais doce de tudo que já provei. Quero conhecer. Que amor é esse, Zilda? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E venhamos levar
outras pessoas conhecer esse amor. Esse amor não é só para você. Esse amor não é só para mim. Esse amor é para outras pessoas. Esse amor é para a humanidade. Você tem que ver outras pessoas cantando assim. E Estevão compreendeu isso. Estevão compreendeu isso e estava nessa disposição. Você leu comigo? Os diáconos foram chamados porque algumas viúvas estavam reclamando da forma com que elas eram tratadas. Elas achavam que as viúvas de Jerusalém estavam sendo tratadas de forma diferente. Deus faz diferença de alguém? Deus não faz diferença de ninguém. Deus não faz diferença de ninguém. E as viúvas estavam se sentindo assim. Estão tratando as viúvas daqui diferente de nós. Então, houve murmuração, queridos. Houve murmuração. Então, eles decidiram, vamos levantar 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus. Homens que tragam no seu coração o Espírito Santo de Deus, querido, porque sem o Espírito Santo de Deus, nós fazemos tudo mecanicamente, sistematicamente. E nós temos que fazer segundo o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, que jeito que eu ajo hoje na igreja. Espírito Santo de Deus, como que tem que ser a minha roupa? É só o meu abraço que tem que abraçar as vidas, a sua roupa também. O Espírito Santo de Deus vai te dizer, vista com moderação. Tem alguém aí que só tem um trapo lá na casa dele? Canta lá. Tem alguém aqui que está lutando para ser liberto. Essa roupa não condiz. E o Estevão, quem era o Estevão? Ele era esse diácono. Pediram ali algumas qualidades. Quando você perguntar de um diácono, Zilda, o que um diácono faz? Cada igreja, pastor, eu descobri que tem um sistema. Tem igrejas que o diácono pode fazer de tudo. Tem igrejas que o diácono, quando eu falo de tudo, tudo diz respeito à organização do templo. Certo? Tem igrejas que o diácono faz visita, o diácono vai no hospital, o diácono substitui o pastor. Só que dentro do que foi pedido ali, Estevão ia além. Era para eles atenderem as viúvas. Mas vocês viram aqui comigo. Ele curava os enfermos. Ele era um homem cheio do poder. Porque o que ele trazia no coração não estava baseado no sistema da igreja. Estava baseado naquilo, na revelação que ele recebeu da cruz. Na revelação que ele recebeu da cruz. O meu Cristo morreu pelas pessoas. O meu Cristo conhecia a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E é isso que eu quero falar com você, igreja. Estevão, ele era um homem que curava os enfermos. Ele era um homem cheio do poder, que ele atendia sim o sistema da igreja, as ordenanças, porque nós temos que respeitar os pastores, nós temos que respeitar os nossos líderes. Nós não podemos fazer tudo do nosso jeito. Eu fui diaconisa, queridos. E o meu primeiro pastor, depois ele vai me ouvir, uma bênção ele. Eu cheguei na igreja muito cheio de espinho. Então eu questionava tudo. Pastor Celso, meu primeiro pastor, teve muito problema. Só que ele muito amoroso, cheio do Espírito Santo de Deus, conseguiu andar comigo até um caminho. Depois ele foi levado para Cordeiro. Depois eu tive um outro pastor também, que ele vai ouvir eu ministrando. Eu admiro ele demais, porque o pastor Celso tirou o carrapicho. Esse colocou na linha. Falou, então, Zilda, princípio tem que andar junto com a sua motivação. O seu princípio, filha, está certo.
Tem que fazer tudo mesmo. Você quer cozinhar para as crianças, pregar para as crianças, você cozinha, você fala o que você quiser. No bom sentido de ajudar. Mas tem que ter uma ordem. Você não pode trazer comida o dia que você decidir. Tem que falar comigo. E ele, com muito sucesso, conseguiu fazer. Porque quando eu deixei esse ministério de diaconato, o pastor pedia para mim, Zilda, você usa uma saia só com 3 dedos para cima 3 dedos para baixo do joelho? Eu usava com 10 dedos. Era uma alegria para mim. Queridos, que no teu coração, que no meu coração, esteja esse amor de nós irmos além, mas segundo a vontade de Deus. Amém, queridos? E Estevão, por conta disso, as autoridades daquele lugar se sentiram como? Eles se sentiram afrontados com a posição de Estevão, com o jeito que Estevão agia. O irmão Harold disse assim que quando nós começamos a fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, é normal levantar alguns opositores. E o que eu faço? Ele ministrou segunda-feira. Os meus ouvidos têm que estar ligados com a voz do Senhor, porque daí eu não vou dar ouvido. Você leu junto comigo que os opositores, eles arrumaram testemunhas contra Estevão. Estevão incomodou. Quem é esse diácono que cura os enfermos? Quem é esse diácono? Eles se incomodaram, os opositores. E arrumaram testemunhas contra a vida de Estevão, dizendo, olha, esse aí está falando mentira acerca de Moisés. Acerca dos costumes que Moisés deixou. Esse aí está falando que Cristo vai derrubar o templo em 3 dias. E o que Estevão faz? Estevão começa ali um discurso que eu quero ler com você. O 7 agora. Mediante aquilo, no 7. E disse o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? Ele foi chamado pelo sacerdote. Olha, estão dizendo que você está mentindo, que você está blasfemando contra Moisés. Isso é verdade? Estevão começa a se defender. E disse-lhe, varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra, da tua parentela, e dirige-te à terra que te mostrarei, que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali depositou, e ali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. Era só para colocar você dentro do contexto. Olha para mim. Ele se vê ali mediante aquela multidão querendo acusar ele. Ele já sabia das intenções dele. E Zilda, como ele se defendeu? Ele brigou? Ele ficou tentando se explicar? Não, queridos. Ele usou a palavra de Deus. Queridos, qualquer pessoa que chegar até você e falar, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, mas você perceber que ela não lê a Bíblia, foge dessa pessoa. Deus não gosta de adivinhadores. E Estevão começa ali, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de poder. Por quê, Zilda? Ele trazia a palavra de Deus. Ele trazia no seu coração tudo aquilo que os seus pais haviam ensinado para ele. Ele começa a narrar ali a história de Abraão. Não tem como, queridos, você prosseguir. Não tem como você cumprir o seu propósito de pai, de mãe, com sucesso, sem o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, ele não vai te dar adivinhação. Você tem que conhecer a palavra de Deus.
E Estevão ali, mediante a morte, mediante aos seus algozes, aos seus inimigos, o que ele faz? Ele começa a narrar a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus, segundo o conhecimento que ele trazia na sua vida, o Espírito Santo de Deus foi fazendo ele lembrar. E ele lembra de quem, queridos? Do Abraão. De quem? Do Abraão, pai da fé. Aquele que também trazia no seu coração uma palavra, uma promessa. Por que, Zilda, que ele se lembrou de Abraão? Porque Abraão também trazia uma palavra. Abraão também trazia a Bíblia. A Bíblia. A mesma palavra que fez ele ter filho, Isaac, ainda velhinho. Ele velhinho. Quando ele mesmo já ria da situação dele. Não vou mais ter filho com 100 anos. A Sara também ria. Eu nem tenho mais costume de mulher. Regra de mulheres. Como que eu vou ser mãe? Ele se lembrou de quem tinha fé. Ele se lembrou de quem andava segundo a promessa. Ande com quem carrega a palavra no coração. A Bíblia diz assim: ande com o sábio e ficará sábio. Ande com o tolo e você vai morrer. Não diz que você vai ficar tolo. É a Bíblia que nos enche de força, de vigor. É a palavra do Senhor que nos dá força para andar. Quem foi Abraão, Zilda? Abraão foi o homem que cresceu, multiplicou seus descendentes. Foi o homem que mesmo no deserto ele crescia. Os seus bois, as suas ovelhas aumentavam. Ande com quem tem a fé. E na sequência ele fala de Isaac. Quem foi Isaac, Zilda, na fila do pão? O filho de Abraão. O filho que Abraão esperou a vida toda. Abraão falou para o filho: olha, eu trago no coração, filho, essa promessa. Passou para o Isaac. E o Estevão lembra de quem? Do Isaac. Quem foi Isaac? Isaac foi o homem, queridos, que cavava poço no deserto. Quando os filisteus, ele cavava um poço, os filisteus jogavam entulho. Ele cavava um poço, os filisteus jogavam entulho. O mesmo homem que trazia no seu coração a promessa. Abre a sua Bíblia, por favor, em Gênesis. Gênesis 15. Eu vou ler com você. É final de ano, queridos. Deus está nos dando uma oportunidade, através dessa casa, de repensar as nossas atitudes. Olha o que Deus disse para Abraão. Abraão disse para o Senhor assim: Deus, como eu vou saber que eu realmente vou ser pai de uma grande nação? Como eu vou saber, Senhor? Deus propôs para ele uma aliança. Porque Deus é um Deus de aliança. O que Ele fala, Ele vai fazer. Deus não é homem para que minta. Olha só o que Ele diz. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor, dizendo: não temas, não. Eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tens dado, e eis que um nascido da casa será o herdeiro. E eis a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que te... Perdão, queridos, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que pode contar. E disse-lhe assim: se a tua semente, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe isso imputado por justiça. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para herdar. Olha para mim. O Deus que te tirou daquele lamaçal. O Deus que te tirou daquela nojeira, que só você sabe.
É o mesmo Deus, querido, que está te conduzindo a viver todos os sonhos dele. Ele não mudou. Ele não muda. E Estevão depois vem falando de quem? Ele fala de Jacó. Quem é Jacó, Zilda? Jacó é o filho de Isaac. O pai vai passando para o filho. O filho vai passando para os netos. Salmo 78. É eu e você que temos que falar de Deus para os nossos filhos, viu, querido? É eu e você que temos que guardar as promessas. Quem é Jacó, Zilda? Jacó é aquele moço que, quando ele nasceu, Deus fez uma promessa sobre a vida dele. Deus falou assim, ó, Jacó, você vai ser maior que seu irmão. Mas Jacó, por um tempo, não acreditou. E achou que precisava dar uma mãozinha para Deus. Aproveitou-se da fome do seu irmão. O irmão dele era primogênito. Ele achou que Deus havia se esquecido daquela palavra que recebeu assim que ele nasceu. E ele achou que ele precisava enganar o irmão dele, aproveitar do irmão dele. Você não precisa puxar tapete de ninguém, viu? Você não precisa puxar tapete de ninguém. Você não precisa se vender. Você não precisa se corromper. Porque você tem um Deus no céu. E tem o Espírito Santo dentro de você para te fazer lembrar todo dia disso. Eu não preciso me corromper. Eu não preciso me corromper. Eu não preciso me vender. Eu não preciso mentir. Mas Jacó, por um momento, ele se esqueceu. E ele aproveitou que o irmão estava com fome. E falou, me dá a tua primogenitura que eu mato a tua fome. Depois, o pai doente na cama, chama eles para abençoar, para entregar a bênção para o irmão Esaú. A mãe com dó, dá uma ideia para ele. Jacó, disfarça-te do teu irmão, porque a bênção é para o primogênito. E ele aceita o conselho da mãe. Mãe, você não precisa dar um jeitinho para Deus. Não precisa. Não precisa. Deus está cuidando do teu filho, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando do teu marido. Eu tenho uma coisa para te falar, mulher de Deus. Você não precisa dar um jeitinho para Deus. Não precisa usar de estratégias humanas para manter o teu marido do teu lado. A beleza, ela vem de dentro. É essa beleza que Deus quer. Essa beleza, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Essa beleza que Deus procura. E ele recebe o conselho da mãe. Tem que sair fugido, porque a hora que o irmão descobre da falcatrua, o que o irmão faz? Intenta matá-lo, promete matá-lo. Ele foge, mas no meio do caminho, Deus conversa com ele. Deus faz uma promessa para Jacó. Fala, olha Jacó, o que eu prometi para Abraão, o que eu prometi para Isaac, está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. Zilda, olha o Estevão narrando toda a Bíblia. Narrando toda a história. E ele vai lembrando de quem? De homens que tiveram experiências com o Senhor. Homens que tiveram Deus como o seu Senhor. E Jacó foi próspero. Jacó voltou para sua terra. E na sequência, o Estevão vai narrando. Tudo isso que eu estou te contando, eu estou tendo dificuldade para falar. Eu estou lendo um esboço aqui. Mas o Estevão, ele narrou sem esboço nenhum. Ele narrou sendo ameaçado de morte. Imagina você, queridos. Israel é um lugar que tem muita pedra. À medida que ele ia falando, os homens já iam se enfurecendo. Por quê? Ele estava ministrando o quê? Ele estava ministrando aquilo que cura, aquilo que traz libertação. Ele estava ministrando a palavra do Senhor. E aqueles homens estavam sendo confrontados. Eles estavam tendo que ver, entender que eles não estavam mexendo com qualquer diácono.
Eles estavam mexendo com o homem de Deus. Eles se levantaram contra um homem de Deus. Por quê? Esse homem trazia no coração as promessas, as palavras de Deus. O que você tem aí no seu coração? E ele continua. Olha, Jacó foi próspero. Aí ele narra, ele passa pela história de José. Ele fala. Olha, o Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Foi para uma terra. Deus deu uma palavra. Essa palavra se estendeu para o seu filho. Lá ele falou para Abraão que o povo seria aprisionado, mas que depois de 400 anos Deus ia libertá-los. E ele vai narrando. E o povo, esse mesmo povo que cresceu, se multiplicou, foi aprisionado. E o tempo que eles ficaram aprisionados, 400 anos, lá no Egito, o que aconteceu, Zilda? Eles foram levados para o Egito por José. Deus usou a vida de José para matar a fome daquele povo. Então vocês estão vendo aqui comigo várias situações que o povo passou. O povo passou fome, Deus usa José para alimentá-los. Deus usa eles para levar eles para a melhor terra do Egito. Ali eles se multiplicam e eles, junto com os faraós que se levantaram depois de José, o que acontece? Os faraós não conheceram José, os outros que se levantaram. É normal isso, viu, queridos? Enquanto José estava abençoando o Egito, enquanto Deus usou a sabedoria do José para abençoar o Egito, estava tudo bem. Mas depois que José morreu, todo o bem que José fez para o Egito foi esquecido. E o povo se torna agora o quê? Escravo do Egito. Só que mesmo na escravidão, eles se multiplicam. Entraram aproximadamente 76 pessoas, sem contar as mulheres, ali. Quando eles chegaram no Egito, fugindo da fome. Ali eles se multiplicam, os faraós se esquecem de Deus. E agora Deus usa Moisés para tirar ele lá. O que Deus tinha falado para Abraão estava se cumprindo agora. E Estevão trazia tudo isso no seu coração. E quando Deus tira aquele povo ali do Egito, usa Moisés para tirar aquele povo do Egito, depois de 400 anos, eles eram para ficar só 3 dias no deserto. Eles acabam ficando quanto tempo? 40 anos. Por quê, Zilda? Porque eles se esqueceram da palavra de Deus. Eles se esqueceram de tudo que Abraão havia ensinado. Eles se esqueceram de tudo que Isaac, que Jacó havia ensinado. 3 dias, 40 anos. O que você tem aí no seu coração, queridos? Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Nada. Nada podeis fazer. Eles saem dali do... Deus usa Moisés para tirar eles do Egito. No deserto eles começam a murmurar. Vem a fome, Deus envia maná. Vem a sede, Deus envia água. Aí Deus tem que usar Moisés de novo para quê? Para trazer a palavra para eles. Porque homem nenhum é capaz de suportar deserto nenhum sem a palavra de Deus. Deus envia os 10 mandamentos. Não tem para onde você correr. Que dia que é hoje? Dia 23, pastor? Dia 23? Como que você vai começar o seu ano? Você precisa ler a Bíblia. O povo tinha de tudo, mas havia se esquecido da palavra do Senhor. Então Deus manda os 10 mandamentos. Passa-se o tempo. Chegamos agora na época da graça, na época de Jesus. Estevão está ali naquele sinédrio, correndo risco de vida. Só que Estevão traz no seu coração a palavra de Deus. É muito sério o que eu estou falando aqui com você, viu, queridos? É muito sério. Tem igreja, você sabia que não tem escola da Bíblia, pastor?
Aqui é a escola da Bíblia mesmo, né? Porque tem escola dominical em algumas igrejas. Tem igreja que não tem escola da Bíblia. Você tem que agradecer a Deus todo dia por essa igreja, porque aqui tem a escola da Bíblia. E Deus envia a palavra dele, os 10 mandamentos. Só que mesmo assim, mesmo com a palavra de Deus, mesmo vivendo tantos milagres ali no deserto, muitos deles se esqueceram da palavra do Senhor. Muitos deles. E depois, queridos, Deus levanta Josué. Estevão fala de Josué. Quem foi Josué, Zilda? Moisés tirou o povo do Egito. Aí Moisés morre. Deus levanta Josué. Quem foi Josué? Um homem o qual Deus falou assim, ó, medita na minha palavra de dia e de noite. Josué foi aquele que quando os 12 espias foi mandado, quando chegou lá em Canaã, você conhece essa história? 10 só conseguiram olhar para os gigantes. Falou, não é possível conquistar essa terra. Por quê? Porque os 10 com certeza já haviam se esquecido das promessas, das palavras do Senhor. Mas Josué, com espírito de ousadia, falou, não, nós podemos sim conquistar. A terra é boa sim. Nós podemos conquistar essa terra. Josué e Caleb, como que está o seu coração? No meio do caminho você já enfraqueceu? Você já se esqueceu das palavras do Senhor? Ou você está como Josué e Caleb? Porque Deus, Ele está aqui nesta noite para falar para você que as mesmas promessas que estavam na sua vida quando você aceitou Jesus, ela continua sobre a sua vida. Zilda, na onde que eu me firmo? Se firma na palavra. Faz o que Deus falou para Josué. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Faz o que Deus falou para Moisés. Quando você sentar, medita na minha palavra. Quando você levantar, quando você deitar, quando você se assentar para comer, medita na minha palavra. Não tem outro caminho. Eu queria dizer que tem outro caminho. Quando eu aceitei Jesus, queridos, eu ia em psicólogo, psiquiatra. Eu tomava 4 diazepam, eu não tinha paz. Mas Deus levantou um homem que está lá em Cordeiro hoje, que falava, você está lendo a Bíblia? 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 E eu tive que obedecer aquele pastor. Não tenho mais depressão. Olha meu pulso. Quantas vezes eu tentei me matar. Os diazepam não conseguiu. Mas Jesus Cristo, através da sua palavra, conseguiu. Amém, queridos? E aí ele fala de Josué. E depois ele fala de mais um, que o pastor citou aqui a semana passada. Aliás, todos os cultos eu tenho visto ele mencionar. Adore, adore como Davi. Adore. Dê o seu tudo. Pule, dance. Queridos, ele mencionou aqui. Davi estava adorando ao Senhor. E Mical começou a olhar. E ela começou a ver defeito na adoração de Davi. Davi estava entregando todo o seu coração, despojando de tudo. E Mical começa a olhar para Davi e depois questiona ele. Querido, não olhe para ninguém. Olhe para o seu Deus. Faça o que o pastor falou. Faça que nem Ezequiel. Põe-te de pé e olhe para o Senhor. Põe-te de pé. Tem um trono na sua frente. Deus está sentado lá. Jesus Cristo está à sua direita. E o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. E Ele é capaz. Ele te faz dançar, cantar, pular, em meio a qualquer situação. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele errava, Zilda, errava. Ele errou. Mas ele sabia pedir perdão. Ele sabia pedir perdão. Então adore, dê o seu melhor. Faça como Estevão, cole em quem ama Deus. Lembre-se de quem ama Deus. Traga no seu coração a palavra do Senhor. Tá difícil, tá. Mas o meu Deus é maior que essa situação. O diagnóstico está dizendo que é para a morte, mas o meu Deus não falou isso ainda. Meu Deus não falou isso ainda. Faça como? Davi, adore. Adore.
cure, se conserte. E Estevão, querido, depois de narrar toda essa história que eu te contei, vamos voltar lá. Em Atos 7, eu já vou terminar. A Nicole está ali falando para mim que eu estou atrasada. É normal, eles fazem isso desde quando eu me converti. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém, queridos? O seu tempo não é perdido aqui. Deus, Ele falou ao meu coração. Que tem pessoas aqui que têm feito igual Estevão. E Deus vai te honrar, queridos. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, Ele já está te honrando. Só o fato de você estar aqui não é em vão. A tua busca, a tua leitura pela Bíblia não é em vão, viu, pastor? O senhor sair cansado do serviço e vir para cá. Não é em vão, pastor, o senhor sair da empresa e vir para cá. Não é em vão, viu, queridos? Não é em vão, viu, pastora? Não é em vão. Rovilson, Simone, não é em vão, irmão. Essa tua busca, esse teu empenho em buscar o Senhor. Deus está preparando um lugar para você no céu. A sua casa não é aqui. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E nós vamos cantar junto. Nós vamos virar piruleta no céu, querido. Em nome de Jesus. Nós vamos nos alegrar com o Cordeiro. A hora que você chegar, a hora que você fechar os seus olhos aqui, Ele vai dizer: bendito é o meu filho que vem vindo ali. Entre. Entre. O salmista, Salmo 119, se espelhe naquele homem. Ele diz: eu anelo pela tua palavra, Senhor. Eu anelo pelos teus preceitos. Deus está aqui, viu, queridos? Deus está aqui no templo. Ele está aqui falando comigo, Ele está aqui falando com você. Vamos lá para o 7. Eu estou indo para o finalzinho, tá? Aqui. Eu vou ler aqui a partir do Salomão. Ele falou também de Salomão. Você viu quantas pessoas ele trazia no seu coração? Quem foi Salomão, Zilda? Salomão foi aquele que Deus liberou para fazer o tabernáculo. O pai dele pediu. Davi disse: Senhor, deixa eu construir uma casa para o Senhor. Ele falou: não, filho, você tem muito sangue na sua mão. Essa promessa vai ficar para Salomão. E Salomão constrói, tem a honra de construir o templo, mas ele não dá valor. Ele fez algumas coisas que Deus tinha dito para não fazer. Uma delas, queridos, foi ajuntar tesouros aqui nessa terra. Um homem que Deus deu sabedoria, mas ele começou a juntar tesouro aqui na terra. E o coração dele se perdeu. Então, até os maus exemplos, Estevão trazia com ele. Nós temos que observar, viu, queridos? Aonde foi que Salomão errou? Aonde Davi errou? E aí o que acontece? A partir do... E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos. Estou no 7:48. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, o Senhor? E qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não prosseguiram vossos pais? Não perseguiram os vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ele narrou toda a Bíblia e agora ele chega em Jesus. Ele está dizendo: olha, vocês não respeitam, os pais de vocês não respeitaram os profetas da antiguidade. E vocês agora estão fazendo a mesma coisa.
coração de vocês está igual ao do pai de vocês. Por quê? Porque aqueles homens não traziam no seu coração a palavra de Deus. Qualquer um de nós, viu, queridos? Se nós não ficarmos com a palavra de Deus timbrada no nosso coração, nós corremos o risco de endurecer a cerviz. E esses homens estavam assim. Eles estavam com seu coração tão duro que eles não conseguiam ver Jesus Cristo naquela situação. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda de Jesus, do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não guardastes, e ouvindo eles isso, enfureceram-se os seus corações, rangeram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo de Deus, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Olha para mim. Estevão só conseguiu morrer, só conseguiu chegar naquele estado ali, sem blasfemar, porque ele trazia no coração Deus. Aqueles homens que rejeitaram os profetas, deixou essa herança para os filhos, e os filhos estavam fazendo isso agora. Continuava rejeitando os homens de Deus, a palavra de Deus. Mas Estevão, quando ele foi, conforme ele foi meditando, falando, aqueles homens foram se enfurecendo. E você leu junto comigo no começo. Você leu junto comigo não, que eu não terminei de ler, né? Eu vou ler então agora. Vou ler, eu estava no 56. E disse-lhe: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, e a mão direita de Deus. Mas eles, gritando em grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram, unânimes, contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Estevão morreu, queridos, vendo Jesus. Ele morreu vendo os céus abertos. Ele morreu fazendo exatamente o que Jesus Cristo fez lá na cruz. Não blasfemou. Não blasfemou. Ele cumpriu o chamado dele. Essa palavra, querido, que ela venha de encontro no seu coração nesta noite. Você é capaz de passar por qualquer situação, tendo Jesus no coração, tendo a palavra do Senhor. Mas isso não é brincadeira. Isso não é um jargão crentez. Essa é uma verdade do cristão. Você pode a seu filho, você pode vencer no seu casamento, lá no trabalho. Qualquer situação, se você trazer dentro do seu coração a palavra do Senhor. E em nome de Jesus, querido, eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo sobre os seus filhos, sobre a sua casa. A mesma unção que estava sobre a vida de Estevão, a unção de servo, a unção de filho, porque você é filho. Você tem um pai no céu. Você é um representante aqui. Você não é qualquer pessoa. Quem você é? Eu sou filha, eu sou filha. Eu não sou qualquer pessoa. Pare de deixar Satanás falar que você é qualquer outra coisa. É um zero esquerda, é uma piriguete. Não é assim que as pessoas chamam as meninas hoje que não querem Deus, que andam de qualquer jeito? Você é princesa, você é príncipe. Qual é a sua posição? Posição de filho. Você não tem do que ter vergonha. O teu pai, ele está te assistindo. O teu pai, ele está junto com você. Junto para vencer qualquer situação. As pedras, Hilda, qualquer pedra. Queridos, eu tive a honra de conhecer 3 mulheres que tiveram câncer. 3 mulheres que morreram de câncer.
Deus me levou para estar do lado delas na hora da morte. E eu tinha no meu coração, trazia no meu coração, falar, Deus, se elas começarem a chorar, como é que vai ser isso? Só que eram 3 mulheres crentes. Cânceres terríveis. Diz que a dor é terrível. Eu falava, Deus, não deixa ela sofrer na minha frente. As 3 morreu adorando. As 3. Uma morreu cheia do Espírito Santo de Deus, cantando. A outra morreu que nem um passarinho. Antes de morrer, ela falou, faz um culto para mim. A igreja dela não queria levar Santa Ceia para ela. Ela falou, você não faz um culto para mim? Eu falei, que salmo você quer que eu leia? Ela falou, 51. E eu não sabia cantar as músicas da igreja dela, e eu cantei. Ela morreu cantando, me ensinando. Não é, Fernando? A outra, Zilda, eu estou vendo uma mesa. Eu estou vendo uma mesa. Queridos, é possível passar por qualquer situação. Você é capaz. O Espírito Santo de Deus está dentro de você, Ele te capacita. Você não está sozinho. Coloca a mão no seu coração. Posso fazer uma oração, pastor? Vou fazer uma oração. E eu já terminei. Eu venho aqui nesta noite para te dizer que você é capaz de viver qualquer coisa. Que você é capaz de passar por qualquer situação. Dançando, cantando, pulando, lendo a Bíblia. Mas guarde essa palavra no seu coração. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. A tua palavra, Deus, quando ela vem a nós dizendo, ela traz com ela, Deus, unção para realizar tudo aquilo que ela pronuncia, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te peço nessa hora, ora em concordância com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu filho, Pai, que a tua filha seja revestido de poder. Seja revestido com o teu Espírito Santo, Deus, para avançar, para prosseguir, para não, Deus, retroceder, mas avançar em rumo aos teus sonhos, Deus, dar voos rasantes, em rumo a tudo aquilo que o Senhor tem para ele, Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo, Deus, esse homem, essa mulher, cheia do teu Espírito, Senhor, Deus, realizando tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. Em nome de Jesus, não há deserto, Pai, não há deserto. Não há pedras, Deus, que vai fazer teus filhos retroceder. Em nome de Jesus eu oro, concordando com o Senhor, que é o maior interessado nessa vida, Pai. Em nome de Jesus eu os abençoo, no nome de Jesus. Amém, queridos? Me perdoem por ter atrasado. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Amém? Estejamos de pé. Glória a Deus. Um breve relato sobre a vida de Estevão. Mas Deus seja louvado. O Senhor, enquanto a pastora Ziva ministrava, Ele já me deu o tema para o ano que vem. 2021 é o ano da decisão. Baseado em Josué 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O ano da decisão. 2021 para frente, né, que já estamos chegando aí. Você precisa tomar uma decisão séria. Cada homem, chefe de família, tem que tomar uma decisão. Colocar a esposa como, não a esposa ser cabeça. Ele tem que tomar uma decisão para dirigir a família dele. E a esposa olhar o marido como um homem de Deus. Como a Sara, em sinal de respeito, chamava Abraão de meu senhor. Mas não é que ela... É um sinal de respeito, porque ela via Abraão como um homem de Deus. Então a esposa precisa ver o homem, o marido, como um homem de Deus. E o marido vai tomar as diretrizes da família. Assim como Josué tomou. Eu e minha casa. Enquanto o esposo não serve a Deus, a esposa vem buscando. Porque vai servir a Deus também o marido. Quando o marido entrar, ele toma as diretrizes. Irmãos, quando um casal serve a Deus, né? Eu sei que o homem está começando no evangelho, mas a mulher, ela tem que ficar lado a lado. E o homem que tem que dirigir a família. Para oração, para busca, não é? Para o bem-estar da família. O ano da decisão. Amém? Deus, eu quero orar
pelos irmãos que vão contribuir nesta noite, ó Pai. Deus, é as últimas contribuições nossas neste ano. Faltam alguns poucos cultos, ó Pai, para que o Teu povo venha contribuir. E nós estamos aqui reunidos com paz no coração, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão em paz, que não retêm perdão, mas que liberam o perdão, estão aptos a contribuir. Os que não querem liberar perdão, leva o seu dinheirinho embora. A hora que você conseguir liberar o perdão, você oferta para Deus te abençoar. Do contrário, leva embora, fica com você. Porque Deus tem prazer naqueles que liberam perdão. E assim nós oramos segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se alguém for contribuir, chega aqui, põe aqui, fique no altar. É sempre importante, embora às vezes quando está cheio, mas fique aqui no altar, Juninho, e você venha e coloque no altar. Amém? Graças a Deus. Senhor, despede o Teu povo debaixo dessa palavra. Dá uma rica semana a cada um dos Teus filhos. Peço que o Senhor visite os corações enlutados da família da irmã Janete. Pai, que o Senhor cuide dessas pessoas. Não permita ninguém, Senhor, fugir dos Teus caminhos. Ah, Deus, o irmão José foi um ilustre homem de Deus, que nos honrou muito, Senhor. Tivemos a honra, ó Pai. A honra foi toda nossa de o Senhor permitir de nós caminhar um período com ele. Que o Senhor abençoe a esposa, a Dona Maria, e bem como todo familiar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos hoje, sempre. Amém. Eu lembrei de um cântico, enquanto você cumprimenta o teu vizinho, eu vou louvando aqui. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança. Eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na